Olá, seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje nós iremos dar início a uma nova playlist aqui no canal, em que a gente vai abordar, sim, senhoras e senhores, o Código de Ética Odontológico inteiro, que se você já pegou esse Código de Ética na sua faculdade, pegou uma matéria chamada Ética, durante seu curso de graduação, você sabe que é um código enorme e cai muito em prova, em concurso. Então, a gente veio trazer esse vídeo para vocês, né? Já que tá tendo alguns concursos esse ano, lançaram vários editais, já para uma forma de você estar estudando, tanto para sua prova, quanto para o seu concurso. Então, como o Código de Ética Odontológico ele é muito grande e é cansativo para a gente estar estudando ele, mesmo que seja só lendo, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. E pela primeira vez aqui no canal, a gente vai trazer questões também. Então, a gente vai falar cada vídeo sobre 14, 15 artigos, né, dentro do Código de Ética e vamos comentar questões sobre ele com os gabaritos, tá? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos lá falar sobre o Código de Ética Odontológico. Então, o Código de Ética Odontológico, ele foi aprovado, né, pelo Conselho Federal de Odontologia, pela resolução CFO 118 de 2012, que vocês podem obter com fácil acesso, de forma gratuita, no próprio site da CFO. Então, se você colocar no Google Código de Ética Odontológico, você vai clicar nesse link que vai sair direto lá e você consegue estar baixando. Então, vamos começar a falar sobre o Código de Ética. Então, o primeiro capítulo, ele fala sobre as disposições preliminares, em que no artigo 1º, o CEO, o que é o CEO? É o Código de Ética Odontológico, que vai regular os direitos e deveres do cirurgião dentista, profissionais, técnicos, auxiliares, pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da odontologia, tanto no setor público quanto no privado. Já no artigo 2, fala que a odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade, no meio ambiente, sem discriminar qualquer forma ou pretexto, ou seja, você vai atender o ser humano, independente se ele é branco, preto, grande, pequeno, anão, gigante, você está atendendo ali ser humano. Artigo 3º. O objetivo de toda atenção odontológica é a saúde do ser humano e caberá aos profissionais da odontologia dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde daquela população e da defesa dos princípios das políticas públicas de acesso a serviços de saúde. E no artigo 4º, a natureza personalíssima da relação paciente-profissional na atividade odontológica visa demonstrar e reafirmar a peculiaridade que reveste a prestação de tais serviços das demais prestações e atividades mercantil. Então, independente de como você está com aquela relação daquele seu paciente, é uma relação que só deve a você e a ele, tá? Você não deve estar expondo essa relação sua com seu paciente para ninguém, porque isso é antiético e também vai constituir, vocês vão ver ao redor do vídeo, em infrações éticas também. Agora a gente já vai entrar no capítulo 2, que fala sobre os direitos fundamentais. Então, a gente vai prestar muita atenção agora, porque essa parte de direitos e deveres são as partes que mais caem em provas, tá? Então, a gente não pode estar confundindo os direitos e deveres, porque eles gostam de fazer essa jogatina. Então, no artigo 5º, constitui direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas. Primeiro, diagnosticar, planejar e executar tratamento, guardar sigilo a respeito das informações adquiridas, contratar serviços de outros profissionais da odontologia por escrito, recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. Então, tudo isso é um direito do cirurgião dentista. O cirurgião dentista, ele tem o direito de não atender em um local de trabalho que ele observe que tem uma condição muito insalubre e não seja digna nem segura. Então, ele tem o direito de estar recusando isso, de acordo com o Código de Ética. No artigo 5º, renunciar
atendimento do paciente durante o tratamento, quando isso prejudica o bom relacionamento com o paciente ou o desempenho profissional. Então, para isso, o profissional ele deve se comunicar previamente por escrito ao paciente ou ao seu responsável, fornecendo ali ao cirurgião dentista que está sucedendo a você todas as informações necessárias para a continuidade do tratamento. Até porque você não é obrigada a estar atendendo aquele paciente, mas você tem o direito de estar colocando aquele paciente que você não quer mais atender para outro profissional. Recusar qualquer disposição estatuária, regimental, de instituição pública ou privada que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o restabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, bem como recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal, e também decidir o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o acúmulo de encargos, consultas, perícias ou de outras avaliações. Então, o cirurgião dentista ele tem o direito de decidir o tempo. Eu vou dedicar para aquele paciente meu quanto tempo? 40 minutos? 2 horas? Uma manhã inteira? Um dia inteiro? É o direito do cirurgião dentista decidir o tempo que vai ser dedicado. Capítulo 3 dos deveres fundamentais. Então, tudo que a gente fala agora é o direito que o cirurgião dentista tem. Agora, a gente vai falar do dever que o cirurgião dentista tem de acordo com o Código de Ética Odontológico. Então, começando aqui no artigo 8, a fim de garantir a fiel aplicação desse código, o cirurgião dentista ele tem que cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão e, com discrição e fundamento, comunicar ao CRO fatos de que tenham conhecimento e caracterizem possíveis infringentes do presente código e das normas que regulamentam o exercício da odontologia. Então, agora a gente vai falar sobre os artigos que constituem infração ética. Tá? Então, se esses artigos eles não forem respeitados, que são deveres, isso vai fazer com que haja infrações éticas. Então, primeiro, manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao CRO, manter seus dados cadastrais atualizados, zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão, assegurar as condições adequadas para o desempenho ético profissional da odontologia, quando investido em função de direção ao responsável técnico, exercer a profissão mantendo um comportamento digno, manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnicos científicos, culturais que são necessários ao pleno desempenho do exercício profissional e também zelar pela saúde e pela dignidade do paciente, que é um dever seu, tá? Outros deveres: resguardar o sigilo profissional, que é de extrema importância, promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, de seus cargos de cidadania, independente se você está trabalhando no setor público ou privado, elaborar e manter atualizados os prontuários nas normas em vigor, inclusive os prontuários digitais, apontar falhas nos regulamentos e nas normas da instituição em que trabalhe, quando a julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente. Nesses casos, você deve estar dirigindo-se aos órgãos competentes. Propugnar pela harmonia da classe e abster-se da prática ou atos que impliquem na mercantilização da odontologia ou somar com a situação. Então, a gente tem que estar prevendo para a nossa odontologia, né? Afinal, é a profissão que cada um de nós escolhemos para seguir. Assumir responsabilidade pelos atos praticados, ainda que tenham sido solicitados ou concedidos pelo paciente ou seu responsável, ou seja, se você fez aquilo independente do paciente ter aprovado, é dever seu e você tem que assumir aquela responsabilidade. Além de resguardar sempre a privacidade do paciente, né? Então, o Código de Ética, ele fala sobre isso, né? Que você tem que resguardar o sigilo profissional, a privacidade do paciente, não manter vínculo com entidades, empresas ou outros desígnios que os caracterizem como empregado, quando as mesmas se encontram em situação ilegal, irregular ou indônia, né? E nesses casos, você tem que estar comunicando aos conselhos regionais sobre as atividades que estão ali caracterizando e você consegue ver que tem um exercício ilegal da odontologia. Encaminhar o material ao laboratório de prótese dentária devidamente acompanhado, de ficha específica assinada, e também registrar os procedimentos técnico-laboratoriais efetuados, mantendo-os em arquivo próprio quando você for técnico em prótese dentária. Então, tem alguns artigos desse Código de Ética que é relacionado a um grupo específico, mas é sempre bom a gente estar lendo tudo, tá?
Agora a gente vai para mais um capítulo, que é o capítulo 4, que se diz respeito às auditorias e perícias odontológicas. Então, aqui no artigo 10 do capítulo 4, ele fala sobre as infrações éticas que constituem caso você faça, alguma delas. Então, primeiro, deixar de atuar com a absoluta isenção quando designado para servir como perito auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência. Intervir quando na qualidade de perito auditor nos atos do outro profissional ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado de forma a reservar suas observações sempre fundamentadas para um relatório sigiloso e lacrado que deve ser encaminhado a quem de direito, acumular as funções de perito, auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma prestadora de serviços, então você não pode estar acumulando muitos serviços naquela mesma prestadora, E também prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos conselhos e que não estejam regularmente inscritas no conselho da sua jurisdição. Então, jurisdição significa aonde você está ali pagando o seu CRO, por exemplo. Se você é de São Paulo, então a sua jurisdição é a de São Paulo. Ainda os que constituem infração ética, negar na qualidade de profissional assistente informações odontológicas consideradas necessárias ao pleito da concessão de benefícios previdenciários, enfim. Receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados ao sucesso da causa, quando na função de perito auditor, isso não é legal, tanto na odontologia quanto em outras profissões, receber essa gratificação por um sucesso da causa não é correto. Além de realizar ou exigir procedimentos prejudiciais aos pacientes e ao profissional, contrário às normas de vigilância sanitária exclusivamente para fins de auditoria e perícia. Dever, em relação à auditoria ou perícia, é que, no artigo 8, exercer a função de perito quando a. for parte interessada, tenha tido participação como mandatário da parte ou assistente técnico do órgão de Ministério Público ou depoimento como testemunha, for cônjuge ou a parte for parente, consanguíneo ou afim em linha retal ou colateral até o 2º grau, ou a parte for paciente, ex-paciente ou qualquer pessoa que tenha ou teve relações sociais, afetivas, comerciais ou administrativas, capazes de comprometer o caráter da impassibilidade do ato pericial ou da auditagem. Saindo então agora do capítulo de auditorias e de perícia, agora a gente entra na parte do relacionamento. Então aqui na seção 1, ela fala o que a gente tem que ter com o paciente e o que vai constituir infração ética. Então primeiro, discriminar o ser humano, aproveitar-se das situações da relação profissional-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política, agora nesse período que a gente está. A gente não pode estar aproveitando da relação com o nosso paciente e estar o estimulando a votar em determinado candidato, exagerar em diagnóstico, prognóstico, terapêutica, deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento daquele seu paciente, executar ou propor tratamento desnecessário ou não capacitado, você não formou para isso, Abandonar a paciente, salvo por motivo justificável, lembrando que tem que estar encaminhando aquele paciente para um profissional e passar para aquele profissional toda aquela ficha de tudo que você tem daquele paciente. E deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência. Então, chegou aquele paciente lá no seu consultório, ele está com urgência e só tem você para atender, você é obrigado a atender ele. Exceto quando há outro cirurgião dentista em condição de estar fazendo aquele tratamento. Além disso, desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente, adotar novas técnicas ou materiais que não tenham comprovação científica, iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, exceto em caso de urgência e emergência, opor-se a prestar esclarecimentos ou fornecer relatórios sobre diagnósticos e terapêuticas e também executar procedimentos como técnica em prótese dentária, técnica em saúde bucal,
auxiliar em saúde bucal, auxiliar em prótese dentária, além daqueles discriminados na lei que regulamenta a profissão e nas resoluções do Conselho Federal. Se você é cirurgião dentista, você vai fazer as funções de cirurgião dentista, não vai trabalhar como um técnico em prótese dentária, um auxiliar em saúde bucal, tá? E também propor ou executar tratamento fora do âmbito da odontologia. Tudo isso é uma infração ética. Agora que a gente falou sobre a primeira sessão, que é com o paciente, a segunda sessão é com a equipe de saúde. Então, para começar aqui, artigo 12º, que fala no relacionamento entre os inscritos, sejam pessoas físicas, jurídicas, eles devem ser mantidos com respeito, lealdade e uma colaboração técnico-científica. Artigo 13 constitui infração ética. Então, o que vai constituir infração ética? Primeiro, agenciar, aliciar ou desviar pacientes de colega de instituição pública ou privada. Vamos supor, você trabalha em um postinho de saúde perto da sua cidade ou na sua cidade e ali você vai estar conversando para aquele paciente, isso aqui não faz aqui não. Por que você não vai no meu consultório? Entendeu? Aqui eu não consigo fazer da forma que você quer. Por que você não vai no meu consultório que fica no endereço tal, na rua tal, você pode ligar para o número tal. A gente não deve estar fazendo isso, tá? Assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude ou defesa do movimento legítimo da categoria ou da aplicação deste código. Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal. Ser conveniente em erros técnicos ou infrações éticas ou com exercício irregular ou ilegal da odontologia. E também negar injustificavelmente colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colega, criticar erro técnico-científico do colega ausente, exceto quando há uma representação ao Conselho Regional, explorar colega nas relações de emprego quando compartilhando honorários, descumprir ou desrespeitar a legislação pertinente no tocante às relações de trabalho entre os componentes da equipe de saúde, ceder consultório ou laboratório sem a observação das legislações pertinentes e delegar funções e competências a profissionais não habilitados e utilizar dos serviços prestados por profissionais ou empresas não habilitados legalmente ou não regularmente inscritos no Conselho Regional de sua jurisdição. Então, todas essas partes que a gente falou, elas se dão respeito até o artigo 13º do Código de Ética. E agora a gente vai falar sobre as questões, tá? Então, como é que vai funcionar? A gente primeiro vai estar lendo a questão com vocês, a gente vai deixar um tempinho para vocês responderem. Se vocês precisarem de mais tempo, pausa o vídeo e já comentem embaixo qual que vocês estão marcando. Por exemplo, primeira questão, marquei a letra B. Segunda questão, marquei a letra A. Terceira questão, marquei a letra E. Vai comentando aí embaixo e depois a gente vê como é que vocês estão passando por essa primeira parte, tá? Então, são 3 questões e agora vamos para a primeira questão, que é uma questão atual. Então, foi uma questão do cirurgião dentista em que constitui infração ética do cirurgião dentista. Letra A. Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou de seu responsável legal em caso de urgência ou emergência. Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições não exclusivas da profissão de cirurgião dentista. C. Executar em procedimentos como técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese dentária. D. Deixar de atender paciente que procura cuidado profissional em caso de urgência, mesmo quando haja outro cirurgião dentista em condição de fazê-lo. Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício da sua profissão. Bom, então vamos lá.
Então, vocês tiveram um tempinho aí, né, para vocês estarem respondendo essas questões. E agora a gente vai direto para a resposta. Então, a correta é a letra E. Revelar sem justa causa fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício da sua profissão. Então, a gente falou aqui várias vezes, né, o Código de Ética, ele salienta isso várias vezes, que você tem que resguardar o sigilo profissional, tem que estar tendo aquela relação paciente-profissional muito individual. Então, se você revela sem justa causa algo da sua profissão para alguém, é uma infração ética do cirurgião dentista, ok? Então, já comenta aí embaixo se você acertou, se você errou. E bora para a próxima. Questão 2 da Prefeitura de Yandera. Também uma questão aqui de 2014. Que fala aqui do artigo 9, que a gente falou hoje, tá? Então, do Código de Ética, no artigo 9, constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética. Então, lembrando que a gente falou dentro do Código de Ética, tem os direitos e os deveres. A gente não pode estar confundindo direitos e deveres, tá? Então, vamos lá ler essa questão. 1. Manter dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional. 2. Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão. 3. Exercer a profissão mantendo o comportamento digno, lembrando que são deveres fundamentais e sua violação caracteriza infração ética. Então, a gente vai deixar um tempinho aqui para vocês. Letra A. Está correto apenas 1 e 2. Está correto 2 e 3. Letra C. Está correto 1 e 3 ou letra D, todas as alternativas. A gente vai voltar aqui para vocês estarem lendo novamente e vocês já marcam aí quais estão certas na opinião de vocês. Vamos responder essas juntos, tá? O que vocês acham? Número 1. Constitui infração ética manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional? Não caracteriza infração ética, né? Então, essa questão está certa. 2. Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio em bom conceito da profissão? Sim, isso é um dever do cirurgião dentista. 3. Exercer a profissão mantendo um comportamento digno? Sim, está correto também. Tudo isso são deveres fundamentais e a sua violação, ela não constitui infração ética. Então, a correta aqui é a letra D. Todas as alternativas estão corretas, ok? E aí, me conta aí, você acertou? Se não, agora você tem a última chance, que é a nossa última questão. É uma questão de 2016, de Pernambuco, também uma prova para cirurgião dentista. Ela diz assim o seu enunciado. O cirurgião dentista, os profissionais técnicos e auxiliares e as pessoas jurídicas que exerçam atividades no âmbito da odontologia devem cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão. Esses constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética. Assinale a alternativa que não constitua dever fundamental previsto no Código de Ética Odontológica em seu capítulo 3, que a gente falou também hoje nesse vídeo. Bom, então vamos lá? Letra A. Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional. B. Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas nos desempenhos de suas funções. C. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente. Ou D. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadanias, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado. Então, lembrando que essa questão ela fala o que não constitui dever fundamental do cirurgião dentista. Então, letra A. É dever manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional? Sim, é dever manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional. Então, essa não é a resposta. Letra B. Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções?
certa, se está correta. Porém, isso não é um dever do cirurgião dentista, e sim um direito, tá? Então lembra que a gente falou que as provas elas gostam de fazer essa pegadinha entre o que é direito e o que é dever? Então essa questão é a letra B, guardar sigilo a respeito das informações adquiridas do desempenho das suas funções. Então a letra C e a letra D elas também estão corretas e elas são deveres. E a única que é direito é a letra B, ok? Bom, gente, então essa foi a nossa primeira aula sobre o Código de Ética. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe embaixo nos comentários ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Já ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos de Código de Ética que vem aí logo logo.